Thales, e para você, como é que essa notícia chega? Que impacto isso tem no governo Lula? Como deve agir o presidente da República, que inclusive quando assumiu o governo, né, ele que teve muitos votos das mulheres, inclusive quando assumiu o governo, sempre prometeu atuar firmemente contra a violência contra a mulher, né? Há um compromisso do governo Lula com as mulheres desse país. Uma denúncia como essa, claro, como disse Simone, que reforçou várias vezes, é preciso ser investigado, é uma denúncia neste momento, não há uma confirmação da boca dela, nem uma negação por parte de Aniele Franco, mas há também aí outras denúncias que pipocam e que vão ser apuradas. O que você acha que o governo Lula deve fazer neste momento? O presidente Lula, na verdade, Thales? É praticamente inevitável que o ministro saia. No entanto, ele está resistindo muito. São fortes as pressões para que ele já tivesse, inclusive, entregado uma carta dizendo que sairia, abre aspas, para dar maior liberdade às apurações. Só que ele insiste que é inocente e que quer falar pessoalmente com o presidente. O mais provável é que ele não resista, que tenha que sair, até porque a acusação, a denúncia, ganha maiores áreas de credibilidade feitas com os relatos feitos pela ministra da Igualdade Racial. Ele é um ministro preto e ela é a ministra da Igualdade Racial, também preta. Então, ganha maior ar de credibilidade. Isso tudo bem, ele tem direito de defesa, tudo isso. Agora, o Lula fica em apuros, até porque ele já titubeou para dizer o mínimo, no caso do Juscelino Filho, ministro das Comunicações. No caso do Juscelino Filho, que foi acusado de construir uma estrada para beneficiar a fazenda da família, ele devia ter afastado imediatamente, ter dito, olha, você sai para se explicar e depois, se tiver que, se não for verdade, se as denúncias estiverem erradas, você volta para o governo. Mas ele não fez isso. E agora ele vai fazer isso com o ministro Silvio de Almeida. Vai ter que fazer, porque é uma denúncia gravíssima. Mas fica esquisito. Ele não fez antes e vai fazer agora. Isso é que deixa o Lula ainda mais confuso, né? Mas o Lula é surpreendente. Esse encontro dele com o ministro pode ocorrer de tudo. Pode ocorrer de tudo. Eu creio que o Lula vai insistir. Ministro, não dá, não dá. Na atual situação, não dá para você ficar. Bom, vamos ouvir a fala do ministro. Até a Mônica disse aqui que tem recebido centenas de mensagens de pessoas que saem em defesa do ministro Silvio Almeida, né? Aliás, na página dele no Instagram, que ele colocou esse vídeo que a gente vai assistir agora, tem ali muitas e muitas mensagens de apoios. Tem, por exemplo, aí a cantora Paula Lima, por exemplo, meu carinho e fé, meu querido bravo amigo. Fique firme, nós precisamos de você, tudo será resolvido. Estamos contigo, professor, que conhece sua índole e honestidade de perto, jamais acolherá acusações tão vis e infundadas quanto essas. Enviando meu abraço de apoio fortes. Estamos com você, estou com você, meu irmão, a verdade vai aparecer. Muitas mensagens de apoio nesse momento ao ministro Silvio Almeida. Vamos ouvir o que ele disse nesse vídeo, no qual ele diz que é mentira essa acusação contra ele. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência, as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor, do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de 1 ano de idade. E em meio a essa luta que eu travo diariamente e faço isso com toda, enfim, com todo carinho, com todo cuidado que eu tenho com os direitos humanos que estão nesse país. Mas toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Entretanto, o que a gente consegue perceber justamente nessa matéria
São ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida e com a minha luta. Eu confesso para vocês que é muito triste viver tudo isso, que isso está doendo na minha alma, do fundo do meu coração, mas eu quero dizer que é um grupo, certamente, querendo diminuir minha existência, querer imputar a mim condutas que são coisas que eles praticam. E com isso o Brasil perde a pauta dos direitos humanos, perde a pauta da igualdade racial e perde principalmente o povo brasileiro. Eu quero dizer que toda e qualquer denúncia, ela deve ser investigada. Investigada com todo o rigor da lei, mas para tanto é necessário, é preciso que os fatos sejam expostos. Para que eles possam ser apurados, é preciso saber o que de fato aconteceu. E essa é a grande dificuldade, né, ô Mônica? Ele fala aí como... E é muito importante a gente separar uma coisa aqui também, né? Todo homem que é acusado normalmente nega, né? Eu nunca vi nenhum homem falar, realmente eu abusei. Você não vê isso acontecer, vamos falar aqui como mulheres, né? Eles sempre usam a mãe, a filha, né, pra falar, eu amo minha mulher, pelo amor da minha mulher, a gente também ouve isso, é uma declaração forte, mas ele fala aí uma questão que é um grupo querendo diminuir a minha existência, como se ele tá sendo alvo aí de um ataque. Queria te perguntar... Olha só. Fala. Eu acho que assim, primeiro que a gente tem um homem, por exemplo, Zé Maier admitiu, pediu desculpas, né? É verdade. Tem. Agora, o que eu acho assim é o seguinte, o que complica muito a situação do ministro, é que assim, se as acusações fossem de mulheres que foram ao Me Too para fazer denúncias, e mulheres que estariam fazendo essas denúncias de forma anônima, sem o nome, ele poderia ter uma força para reagir. A força da reputação dele, a força da história dele, a força do simbolismo dele teria um peso enorme, muito grande. Eu estou falando aqui do ponto de vista político, tá, Fabiola? Eu não estou falando do ponto de vista da justiça, porque a justiça é lenta, e ela tem que ser lenta e ela tem que se aprofundar muito. Eu estou falando do que está acontecendo agora e que tem que ser resolvido nas próximas horas. Ele teria o peso dele, o simbolismo dele, a reputação dele. Caiu. A gente está com um probleminha aí na conexão com a Mônica. Ela está falando da reputação do ministro Silvio Almeida e o peso que ele tem, né, Thales? O Thales também que acompanha muito esses bastidores aí. E tem um peso mesmo, né, a defesa dele, né? Por isso que todo mundo está em choque, muito assustado com essa denúncia, porque vindo dele, né? E é claro, é um prato cheio para a direita, né, a vir para cima do governo Lula. Então, até esse ponto aí, ele pede investigação, ele nega absolutamente que tenha feito e diz que é vítima de um grupo querendo diminuir a existência. Existe essa possibilidade, Thales? Tá desligado o seu som. Não ouvi. O problema é o seguinte, como eu disse antes, e como a Mônica também está dizendo, a denúncia se torna mais forte pelo fato de envolver a ministra da Igualdade Racial. É uma ministra que defende direitos humanos, que também é reconhecida como defensora dos direitos humanos e defende as mulheres e defende a igualdade racial. Então, é complicado, fica complicado para o ministro, fica mais difícil para ele se explicar. Ele sabe disso, por isso ele está em desespero, né? Porque ele diz que é inocente. A gente tem que dar o benefício da dúvida, mas eu acho que, nesse caso, ele deveria seguir o conselho das pessoas no Palácio, que dizem, olha, diz que está saindo para dar liberdade às apurações. É muito simples. Você sai temporariamente e depois, se a apuração for de fato, você não cometeu nenhum assédio, você volta. Mas agora não tem como ficar. Agora, esse ponto